colisão. Então, o meu caô aqui vai ser o seguinte, que esse negócio, né? Deixa eu escrever aqui. Esse elemento de matriz, né, que eu estou querendo tanto obter, que tem o meu elétron, vamos chamar de elétron linha, para dizer que ele está relacionado aos números quânticos linha, né? E aquele X, né, no estado out, e o meu elétron e o meu próton, né, no estado in, eu vou escrever esse cara assim. Ele tem um U bar sigma linha de K linha é gama mi U sigma de K. Vou supondo que o cara vinha com polarização no spin, né? Sigma mais um meio ou menos um meio, não sei. E ele sai com sigma linha mais um meio menos um meio, né? Isso aqui é a forma da corrente, tá? Propagador. E aqui o valor esperado de alguma coisa que vai ter que envolver a carga elétrica, porque eu vou interagir com os quarks eletromagneticamente. Tá certo? Temos 0, J mi de 0 e lambda. Aqui. Aqui está o próton, a polarização dele, spin mais meio menos um meio, aqui está o resto dos produtos. Sei lá o que significa isso. Não tenho ideia. Mas tem que existir algum estado no espaço de Hilbert associado com essa situação física. Isso sim. Eu sei que esses estados vão existir. Agora, a pergunta de como que eu construo esses estados? A partir de estados mais fundamentais associados eventualmente a partículas livres, essa pergunta não tem resposta. Está aparecendo aqui esse Jμ de 0, que é a corrente quarquiônica eletromagnética. Tá certo? Esse Jμ de x, ele vai ser, se vocês quiserem, a soma sobre todos os sabores de quarks, né? O Q barra A, isso é um operador, né? Gama mi, Q barra A de x, gama mi, que é a de x. Estou omitindo os índices de cor dentro desse cara. Essa corrente, eu sei que os quarks são hipoteticamente partículas carregadas. Então, para eles interagirem eletromagneticamente, eles vão interagir desse jeito aqui, ó, E, Ami, Jμ. Isso é universal. Se um quark tem que ter uma interação eletromagnética, vai ter que ter uma interação eletromagnética dessa forma. É esse o termo que eu vou botar na minha lagrangiana de interação. Se eu falar que o quark é carregado. Basta eu falar isso. Quark tem carga? Ah, então tem que ter um termo assim na sua lagrangiana de interação. Vão lá no modelo de Weinberg-Salam, depois da que abre a espontânea de simetria, vocês vão ver um termo desse presente na sua lagrangiana. Não tem saída. Né? Mas não tem só isso. Né? Não tem só isso. Tem mais. Quer dizer, os quarks, os termos de interação, eles permitem que, quando você tem vários deles, eles permitem que vários tipos de interação
se conjuguem para dar maior variedade de estados finais que você possa ter. Então, embora a interação que a gente esteja propondo seja uma interação eletromagnética em ordem mais baixa possível, né, resta o mistério do que eu vou colocar aqui para provocar essa interação eletromagnética e fechar o propagador do fóton dentro da história. A proposta é essa: que a gente coloque o valor esperado dessa corrente quark-iônica, tá certo? Corrente eletromagnética quark-iônica, tomado entre os estados final e inicial hadrônicos, certo? Só Deus sabe como calcular aquele objeto ali, né? Aqui, para você fazer essa conta, você tem que lembrar que o JMI é escrito sim dessa forma, aqui não tem dúvida, mas você não conhece o X nem o P. Então, se você um dia conhecer o X e o P, escritos em termos de quarks, você vai saber a ação dos campos de quarks sobre estados de quarks, estados de partículas, né, dos quarks, e você vai poder fazer essa conta aqui, nesse dia. Antes não. Né? Então, esse é o tipo de amplitude que eu espero, é a forma que eu espero que a amplitude de matriz S para esse processo venha ter. Tá certo? Então isso aí é um guess, né? Mas é um bom guess, na minha opinião. Né? Por quê? Porque ele está preservando a situação de que você tem sempre interações corrente-corrente. As partículas intermediárias, elas servem para mediar interações corrente-corrente, basicamente. Coisas acontecem sempre aqui no meio. Quer dizer, seu propagador do fóton, isso é assim em primeira ordem, né? Mas ele no final ele vai ser uma coisa complicada, que pode envolver muitas outras coisas aqui. Por exemplo, né? E esse negócio que está aqui pode ficar mais complicado do que isso, com certeza. Né? Agora, a base da história, se você pensar em estados iniciais, estados finais, é corrente, alguma coisa no meio e outra corrente. Para você carregar dentro da sua amplitude a informação sobre o seu estado X, sobre o seu estado P, que você não conhece, essa é a melhor receita. Você imaginar que você pode fatorizar essa informação aqui, diretamente, no que resta da corrente quark-iônica. Você não vai carregar essa informação sobre o X e o P na parte puramente eletromagnética do cara que está aqui. Porque aqui você já sabe tudo que tem que acontecer. Então você tem que jogar a curva para o outro lado. Então você tem um valor esperado para calcular, que envolve a corrente de quarks, que você sabe que a interação que você está propondo é uma interação eletromagnética, como sendo a interação mais importante para tomar lugar ali. Né? Então você sabe a forma da corrente que você vai propor na sua interação, e o resto da ignorância das coisas você traduz nesse valor esperado entre os estados que carregam os números quânticos do que você não conhece. Que horror, né? Acabou o curso. Não tem mais o que fazer. Como é que eu vou calcular aquela porcaria ali? Vai ficar doido. Uma hora. Não, acabou o curso não. Justamente, o curso começa aí. Né? A terceira aula do curso está começando. Né? Porque a partir daí tem toda uma parafernália para tirar informação indireta
né, ou com princípios gerais sobre coisas que você não conhece. Como fazer a conta dinamicamente até o fim. Bom, deixa eu só esboçar aqui um negócio para vocês. A minha sessão de choque, o meu decídio, né, vai envolver, né, o módulo ao quadrado desse meu valor esperado. Né? Portanto, vai envolver o módulo ao quadrado desse camarada que está aqui. Tá certo? Você vê claramente que tem um pedaço aqui que só tem a ver com o teu léxico e outro pedaço que só tem a ver com o seu radon, com os seus radons. Certo? Tanto do estado inicial como do estado final. Então, você vai poder esperar que a estrutura disso seja algo desse tipo. L mini, W mini. Onde esse W mini, né, ele vai envolver, ele envolve mais coisas do que isso, mas isso aqui que eu vou escrever é óbvio do que a gente já está fazendo. Né? Ele vai envolver coisas desse tipo. P lambda, J mid 0, X, J mid 0, P lambda. Certo? Esse cara que está aí, nós vamos dar um jeito, vocês vão ver. Nós vamos dar um jeito de escrever isso aqui como sendo P lambda, J mid X, aí vai ter que ter alguma coisa aqui, um integral em X, alguma coisa assim. J mid 0, P lambda, o X vai sumir dentro dessa história. Certo? Só com invariância de Poincare. Certo? E esse aqui nós vamos ainda fazer mais um milagre. Nós vamos transformar nisso aqui, ó, num comutador. Né? Vamos ver isso na aula que vem. Certo? De modo que a gente vai poder observar uma coisa curiosa aqui nesse computador, que o comportamento desse tensor hadrônico, desse W mini, vai ser determinado pelo cone de luz dessa situação. O X2 tende a 0. Certo? O fato é claro, vai ser determinado pelo cone de luz no limite de Q quadrado muito grande. Esse aqui é o lance. Né? Em função disso, vai entrar uma técnica chamada expansão de produtos de operadores, que justamente me permite calcular esses produtos de operadores no limite em que os argumentos tendem a coincidir. Tá? E aí. Né? E tem várias coisas para vir por aí. Né? Mas, de qualquer forma, eu já fico satisfeito se eu conseguir convencer vocês que isso é razoável. Né? Isso já é bastante coisa e representa bastante aquilo que eu falei há pouco, que você tem que o bom físico, né? Os caras que propuseram isso, não eu, né? Os caras que propuseram isso, são os caras que sabem o que fazer quando você chega nesse tipo de beco sem saída. Né? Então, se convençam, há algo que fazer. Né? Tem coisa vindo por aí. Né? E coisa boa. Quer dizer, a teoria, a QCD, mesmo falando de quartos, mesmo não sabendo como é que um próton se constrói a partir de quartos, tem coisas a afirmar sobre esse processo. Né? Esse processo, não à toa, é considerado um dos processos importantes para o estabelecimento da QCD como uma boa teoria, né, das interações fortes. Tá?